A paz do Senhor seja convosco. A palavra do dia está contida no livro de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13 ao 17, diz assim: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ou seja, está escrito, Evangelho de João, no capítulo 3, a partir do verso 3, diz assim: Então, em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, até o Senhor Jesus, ele teve que nascer da água e do Espírito. Jesus nasceu da água e do Espírito, né? Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13 ao 17, fala que Jesus, ele foi batizado por João Batista, ele cumpriu a justiça de Deus, ou seja, a vontade de Deus, né? Ele disse: deixa por agora, né? Nos convém cumprir toda a justiça, ou seja, a vontade de Deus. Sabemos que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Ou seja, quando nós descemos as águas, é porque nós cremos no Evangelho, se arrependemos dos nossos pecados, como quando cremos, né? E o Evangelho é justamente para isso, para que nós venhamos ser perdoados por Deus, né? Deus nos perdoa quando nós cremos no Evangelho e é batizado no nome de Jesus, né? Somos batizados no nome de Jesus Cristo para perdão de pecados, né? E recebemos o dom do Espírito Santo. Vemos que o próprio Senhor Jesus, ele se batizou nas águas, João Batista o batizou. E ele saindo da água disse que o céu se abriu. Com certeza ele orou, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e pousou sobre ele. Ou seja, até o Senhor Jesus, né, teve que receber o Espírito Santo, teve que ser batizado nas águas e depois disso ele recebeu o Espírito Santo. Ele próprio falou aqui, né, está contida essa palavra no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 5, diz assim: Respondeu Jesus a Nicodemos. Ele respondeu, né? Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ou seja, Jesus falou para Nicodemos que para a pessoa entrar no reino dos céus, no reino de Deus, através do batismo nas águas e nascer também do Espírito Santo. Ou seja, nós temos que nascer da água e do Espírito Santo, né? Ser batizado nas águas para perdão de pecados e receber o dom do Espírito Santo, ou seja, ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo e com fogo, mas para isso você tem que se entregar a Deus, entregar a sua vida a Deus, a Jesus. Você tem que descer as águas, se arrependa, voltai ao primeiro lugar, lembra de onde caíste, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Até o Senhor Jesus teve que se batizou nas águas, e ele, depois que ele se batizou nas águas, ele recebeu o Espírito Santo. O céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba. E ele ouviu uma voz do céu que dizia, né? Este é o meu filho amado,
que me dá alegria. Ou seja, Deus falou com Jesus, né? Depois que ele foi batizado nas águas, que o Espírito Santo, que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele, ele ouviu uma voz dos céus, né? Este é o meu filho amado. Deus falou para ele ali, né? João Batista, todo o povo ali que estava ali, ouviu Deus falando: este é meu filho amado, que me dá muita alegria. Deus também quer que você dê alegria a Ele. Mas para isso você tem que obedecer. Obedecer o Evangelho. Desça as águas. Entregue a sua vida a Jesus e seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para perdão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Creia na palavra de Deus. Jesus falou, não temas, crê somente. Crer somente na palavra do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde.